Olá, saudações a todos. Estamos para gravar mais um podcast e o tema do podcast de hoje é justamente característica de um bom conselho. E para esse podcast eu quero usar o texto de 2 Crônicos, capítulo 10, versículos 6 e 7 e o versículo 10, 11, que diz exatamente o seguinte: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a esse povo? E eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Esse é o versículo 6 e 7. E o versículo 10, 11 diz o seguinte: os jovens que haviam crescido com ele responderam: a esse povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve? Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com uns chicotes pontiagudos. Esse é o versículo 10, 11. Durante os nossos dias, ao decorrer dos nossos dias, surgem várias dúvidas, vários problemas ou questões que paramos para pensar no que devemos fazer, como agir ou qual decisão tomar. São várias questões ou problemas que devemos tomar uma decisão, que necessitam uma decisão, e isso ocorre todos os dias. Algumas questões são simples e corriqueiras que tomamos sem pensar muito, enquanto que outras questões são mais complexas e complicadas e requerem um pouco mais de atenção e pensamento. São decisões como mudar de emprego ou mudar de trabalho, fazer um financiamento, mudar de casa, bairro, até cidade, fazer uma viagem, um planejamento longo, ou outras decisões que exigem mais atenção e cuidado antes de ter ou de tomar uma decisão final. E essas questões mais importantes e mais graves é que nós gastamos um pouco mais de tempo, queimamos um pouco mais o nosso cérebro. E são essas muitas para essas questões, são justamente que nós pedimos conselhos de algumas pessoas na intenção de nos ajudar a tomar uma decisão, a melhor decisão possível. Alguns conselhos são bons, enquanto que outros são péssimos e descartamos logo. Mas como identificar se um conselho é bom ou ruim para poder aproveitar ou excluir? Note que nos versos que lemos temos o relato de Roboão, que foi pedir conselhos para as autoridades que haviam servido com seu pai, que era Salomão, o homem apontado como o homem mais inteligente, o inteligentíssimo, que foi responsável por vários feitos escritos. Esses homens que Roboão foi consultar eram pessoas que trabalhavam e serviam Salomão. Ou seja, andaram do lado de Salomão, então no mínimo aprenderam várias coisas importantes. Salomão não pediu para simples, não eram autoridades que haviam servido com Salomão. Do outro lado do grupo dos conselheiros, temos alguns jovens que haviam crescido com Roboão, inexperientes, sem bagagem ou sem vivência, sem nada no currículo. Mas essa questão, como identificar se um conselho é bom ou não? Primeira característica é a qualificação do aconselhador. Preenchemos nossos currículos e colocamos todas as qualificações e experiências que possuímos, mas muitas vezes quando vamos nos aconselhar, não vemos as qualificações e experiência nas pessoas. Percebo e vejo pessoas buscarem orientações e conselhos com influenciadores na internet que não têm experiência nenhuma para falar sobre algo, mas que muitas pessoas colocam em prática nas suas vidas. Vejo pessoas que vivem uma vida baseada em conselhos e sugestões de influenciadores, artistas e até de pregadores sem qualificações e sem experiência nenhuma.
Vejo pessoas que viveram em berço de ouro querendo aconselhar sobre passar dificuldade ou problemas. Vejo pessoas da alta sociedade, ricos, milionários, com camisa estampado na frente, favela, querendo falar sobre dificuldade e querer dar uma palavra de ânimo para pessoas que estão passando dificuldade. Vejo divorciados e solteiros quererem ensinar sobre casamento, fidelidade conjugal. Vejo solteiros, abortistas e pessoas sem filhos quererem ensinar e aconselhar e opinar sobre criação de filhos. Pode até ser pessoas qualificadas com cursos e estudos que comprovam a qualificação, mas sem experiência nenhuma que carimbe ou que sacramente a sua qualificação. Pessoas que falam, mas não vivem o que ensinam. E eu me lembro das palavras de Jesus: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem aquilo que falam. Então, ponto 1, qual é a qualificação e experiência da pessoa com quem você tem se aconselhado, ou que você está buscando conselho? Quais são as qualificações e experiência que elas têm, justamente para poder te qualificar, para poder te dar esse conselho. Para poder te dar esse conselho. 2, bondade. Note as palavras dos sábios: se fores bom, se agradares, então o povo te servirá. Que é o contrário do conselho dos jovens. Qual foi o conselho dos jovens? Seja mau. Mostre quem é que manda. Se teu pai castigava, você tem que castigar ainda mais. Se seu pai era duro com esse povo, você tem que ser mais duro ainda. Ele te leva para a maldade. Muitos conselhos que nós ouvimos são maldosos, carregados de maldade, visando a punição ou castigo de uma pessoa, de uma firma ou a tentativa da destruição de algo ou de alguém. Ou se falarmos de uma linguagem mais simples, percebemos que muitos conselhos são visando a maldade, os malefícios de uma decisão e não exatamente os benefícios. Sempre uma intenção de prejudicar alguém. Um bom conselho te leva à bondade ou a princípios de bondade e não de maldade. Ponto 3. Servidão e subserviência. Se servires o povo hoje, então o povo te servirá para o resto da vida. É o velho jargão: você tem que me ajudar a te ajudar. É um princípio vital ensinado por Jesus, que disse que o Filho do Homem ele veio para servir e não para ser servido. Mas nós não queremos servir. E sim queremos ser considerados os melhores, os maiores, os mais importantes. Queremos que todos nos sirvam. Queremos o melhor lugar da festa, queremos o melhor lugar em todos os lugares que frequentamos e queremos ser tratados como reis, pisando em cima de todo mundo, mas não pensamos em como servir as pessoas. Agimos como egoístas, querendo toda a atenção, prioridade e até a servidão das pessoas que servem, que devem fazer de tudo para nos agradar. Mas não pensamos em como servir o próximo. Enxergamos o servir como um ato de humilhação, mas esquecemos que os humilhados serão exaltados. Esquecemos que é melhor dar do que receber. Esquecemos que o orgulho precede a queda. E é essa característica anda junto com a arrogância, prepotência, o querer o melhor lugar, o querer humilhar as pessoas, e mais algumas coisas que andam de mão dada. O orgulho anda de mão dada com essas características. Lembre-se, quem serve é servido. Quero terminar com um provérbio de Salomão que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. E nós podemos parafrasear essas palavras, dizemos que há conselhos que parecem bons, mas no fim
levam à destruição. No caso de Roboão, que rejeitou os conselhos das autoridades e preferiu o conselho dos jovens que pareciam bons, mas no final levou à divisão do reino de Israel. Algumas perguntas para você, meu querido ouvinte. Primeiro, quais são as reais qualificações das pessoas que você tem buscado conselho? Lembre-se que você perguntar o que as pessoas acham, se você perguntar o que as pessoas acham, todas acham alguma coisa e têm uma opinião e um conselho para te dar. Mas poucas as pessoas são as que têm as qualificações e experiências sobre o assunto perguntado. Se você perguntar para uma pessoa o que ela acha, todas acham alguma coisa, mas poucas têm o conhecimento, experiência e é qualificada naquela área que você está pedindo conselho. Ponto 2. Os conselhos que você tem ouvido te levam à bondade ou à maldade? 3. Os conselhos te levam a servir o próximo ou te tornam arrogante, prepotente e orgulhoso? Que o Senhor nos dê sabedoria para identificar os melhores conselhos e principalmente os melhores aconselhadores, de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, e que sejamos capazes de enxergar e de nos aconselhar com homens de Deus, que nos transmitam a graça, o amor e o temor do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te dê um bom dia e te dê uma boa semana. Obrigado.